gente, tudo bem? Meu nome é Laura, eu tenho 22 anos, sou aqui de Sorocaba e com muito prazer eu fui convidada pela Dri a participar aqui do canal e contar um pouquinho da minha experiência com o intercâmbio para o Canadá. Bom, tudo começou em 2013, quando o colégio que eu estudava apresentou o School to School, que resumidamente, bem resumido, é um intercâmbio de 2 semanas para o Canadá, em que você tinha toda a experiência de intercâmbio de 6 meses a 1 ano, só que em 2 semanas. Em janeiro de 2014 eu fui e eu fiquei encantada com tudo, com a host family, com o colégio, com todas as pessoas que eu tive contato e principalmente com a neve. Foi a primeira vez na vida que eu vi neve. Eu me senti um pinguim no seu habitat natural. O pessoal de lá reclamava da neve, eu tava, gente, eu reclamo isso aqui, ó, paradise, sabe? E assim que eu voltei, eu expressei pros meus pais que eu queria viver um pouquinho mais daquilo, que 2 semanas não foi bastante pra mim. Então a gente conversou bastante, viu que ia se encaixar melhor no esquema da família e tudo mais. Consideramos a ideia de 6 meses a 1 ano e acabamos que ficamos com 6 meses, porque eu tinha muito medo de perder o 3º ano daqui, coisa que hoje em dia eu mudaria de ideia, eu teria feito intercâmbio de 1 ano ao invés de 6 meses, mas na época escolhemos de 6 meses. Então a gente voltou na agência que cuidou do meu primeiro intercâmbio, de 2 semanas, que foi a Just. E quem cuidou de toda a papelada aqui, de todos os trâmites e ajudou a gente, foi a Carol, que por sinal, Carol, muito obrigada. Se não fosse a Carol, gente, eu não teria os valores do meu intercâmbio, porque eu perdi todos os e-mails. Mas enfim, a gente foi lá, conversou bastante com a Carol e, fun fact, a Carol também já fez intercâmbio pro Canadá, então ela passou essa segurança a mais pros meus pais, que foi muito bacana. Todas as papeladas, fiz tudo certinho, eu consegui o visto, o passaporte eu já tinha. E o meu intercâmbio ficou avaliado na época aproximadamente R$24 mil, porque o programa em dólares canadenses estava 11 mil e pouco e o dólar era 2,20. Choremos, porque hoje o dólar canadense está cotado a R$4. E aí, depois de muita espera, muita aqui ó, animação, em agosto de 2014 eu voltei para o Canadá, para Wolfville, na Nova Scotia, que fica a 1 hora de Halifax. É uma cidade bem pequenininha, não tem muito o que fazer, mas é aconchegante. Aconchegante acho que seria uma palavra muito boa para aquela cidade, é aconchegante. Todas as pessoas lá, eu tive uma experiência tão positiva com todo mundo e, caramba, eu não sei explicar. A paz que aquela cidade transmite é incrível, sabe? Agora eu vou contar um pouquinho da minha host family, que eles eram incríveis. Era uma família de 6 pessoas, mas na época só 4 estavam lá na casa. Mas eu vou falar um pouquinho de todo mundo aqui. Eu tinha uma host mom, a Lisa. Ela era enfermeira e lutava karatê. Ela ainda luta karatê, por sinal. E ela era incrível, ela era uma fofa. Todos, na verdade, lá me tratavam realmente como da família, o que fez toda a diferença. E outra coisa, eu não fiquei homesick o meu intercâmbio inteiro. Eu não tive problema de homesick. Eu conversava com os meus pais daqui do Brasil 2, 3 vezes por semana, com as minhas amigas também. Mas eu nunca fiquei homesick. Pode ser também porque eu fiquei só 6 meses? Pode ser também. Mas enfim, não fiquei. Então, tínhamos minha host mom, que era incrível, e ela cozinhava tão, mas tão bem, vocês não têm noção. Tinha o meu host dad, o Bruce, ele era um palhaço, mas pensa um palhaço. Ele era muito engraçado. Eu tava sempre lá enchendo o saco dele, ele enchendo meu saco. Ele, na verdade, parecia mais meu host brother do que o meu host dad. Incrível. Aí, das minhas irmãs, da mais velha pra mais nova, tinha a Caitlin. A Caitlin era mais quietinha na dela e ela já não tava mais morando lá, então eu tive pouco contato com ela. Tínhamos a Moya. A Moya era a mais minha irmã de todas, que eu me lembro, assim, eu me dava muito bem com ela. Ela era uma fofa. Aí tinha a Steph era super animada, topava tudo. Ela não tava também morando na época na casa porque ela já tava na faculdade. E a Nick, que era mais nova, que era a que eu mais tinha contato e mais conversava. E a gente ia pra escola juntas, porque ela já dirigia, a escola era pertinho. Então era tudo good vibes. Agora falando um pouco do colégio. Eu estudei na Horton High School. Tô uniformizada, gente, que saudade. E o colégio era enorme, eles tinham uma estrutura lindíssima. Ainda tem, né? Uma estrutura lindíssima. E é uma escola pública, vale lembrar. Mas assim, dá um show. Já me fiquei perdida várias vezes lá. Eu não achei o mapa do meu colégio, eu queria muito ter achado, mas eu não achei. Mas era enorme, enorme. Lá eu tinha aula de História Canadense, Biologia, Educação Física, Matemática e Inglês como segunda língua.
Eu acredito que todas são as que são obrigatórias pelo MEC, eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim. E eu tinha as mesmas aulas todos os dias, que eram essas 5, só que eu tinha 8 períodos em um dia só, gente. A gente entrava no colégio se não me engano, era às 7h30 da manhã e saía às 3h30 da tarde. Era algo assim. E era bem tranquilo, eu nunca tive problema em nenhuma das aulas, eu entendia tudo muito bem. Eu fui muito bem nas provas de fim de semestre que eu tive que fazer. E eu acredito que todos os intercambistas também foram. E a gente tinha a vantagem do celular, que a gente podia usar. Eu acho que a única professora que não deixou eu usar foi a de matemática, se não me engane. Mas assim, de resto era muito tranquilo. E as minhas aulas favoritas eram Educação Física e Inglês como segunda língua, porque era com a minha coordenadora. E eu era um xodozinho dela. Ela era muito fofa, gente, vocês não têm noção. E ela me amava também, porque eu sempre tava conversando com ela. Na verdade, eu conversava com todo mundo. Meu Deus do céu. Minha língua faltava ser andando sozinha naquele colégio. E assim, sobre amizades. As minhas maiores amizades que eu guardo até hoje, que eu converso, são com os intercambistas. A gente sim conversava com alguns canadenses e tudo mais, mas era mais difícil, porque eles eram amigos desde, tipo, middle school, então, que é tipo o ensino fundamental 1. Então eles são um pouquinho mais fechados, mas assim, não é exceção que, nossa, não tem ninguém que é diferente. A gente tinha, assim, uns amigos canadenses, mas era um pouco mais difícil. E agora, outras 2 experiências que eu tive no colégio e que valem muito ressaltar, que foram, assim, expectativas que eu tinha e do negócio que foi assim, ó, muito diferente. Eu participei das ligas de torcidas e do clube do coral, tipo Glee Club. Eu cheguei no Glee Club achando que ia ser igual na série de TV Glee. Nossa, todo mundo amigo, vamos cantar aqui, ó, uhul. Não, era cada um por si naquele lugar, ninguém conversava com ninguém. A minha sorte é que tinha menino do Chile que topou comigo no negócio. Mas a gente não ficou, acho que nem 2 meses lá e já saiu, porque a gente não se encaixou, o pessoal não conversava, eu não tava gostando muito da vibe dali, não. Essa liga de torcidas foi totalmente diferente, toda aquela ideia que eu tinha, tipo, nossa, elas são competitivas, é metida, não vai ser legal, foi tudo por água abaixo. E mais um pouco. Eu tive uma experiência muito boa, as coaches, que eram as treinadoras, eram muito fofinhas, elas tinham muita paciência com todas as intercambistas que estavam aprendendo e com as meninas novas, porque também tinha meninas dos anos anteriores que já estavam lá com elas, mas assim, elas foram umas queridas, eu não tive problema algum. E foi muito difícil pra mim largar as cheers, porque era uma coisa que me fazia muito bem. E foi a única coisa que me manteve em movimento no meu intercâmbio, porque senão eu não ia fazer nada. Mas a gente tinha treino 2 vezes por semana antes do horário das aulas. Eu não lembro o horário certinho, nem o dia de semana. E era muito bacana. Foi uma experiência que eu queria muito manter aqui, mas aqui não tem. Triste. Assim, a Dri pediu pra contar histórias de perrengues, coisas bacanas e tudo mais. Eu tentei lembrar de todo o meu intercâmbio. De verdade, se eu tiver algum perrengue, eu só consegui lembrar de uma vez que eu derrubei meu copo de chocolate no Starbucks. Esse foi o meu único perrengue. Eu não consigo lembrar de outro, porque o meu intercâmbio foi muito tranquilo. Mas eu tive experiências muito bacanas que eu acho que vale contar um pouquinho aqui pra vocês. A primeira é uma coisa que eu vou retomar, que eu já falei, mas eu quero falar de novo, que foi o contato com a neve. Porque assim, da primeira vez que eu fui, já tava nevando, tava tudo coberto de neve. Quando eu cheguei e fui embora, tudo coberto de neve. Da segunda vez eu cheguei, tava um clima super gostoso, tava assim quente, mas também não tava tão quente a ponto de te derreter, aquele negócio que dá uma agonia. E lá você vê as estações passando muito bem, e é muito bonito, principalmente no outono. Nossa, é show de bola. E aí o que acontece? A gente pegou neve de novo, e aí teve um dia, a gente tava na aula de inglês, e muitos dos intercambistas... Ah, vale lembrar, essa aula de inglês só tinha intercambista. E muitos dos intercambistas não tinham visto neve ainda. Então, a hora que começou a nevar, todo mundo vidrou assim na janela, tipo... É neve... Aí a gente, tipo, na hora virou pro coordenador, tipo, a gente pode ir lá fora, brincar na neve? Ela ficou tipo, tá bom, vai, pode ir. E, nossa, foi muito bonitinho, a carinha, tipo, de muita gente vendo a neve pela primeira vez, foi... Ai, foi perfeito, é um momento que, assim, até me emociona um pouco de lembrar, porque foi muito bonitinho. E eu sinto muito saudade da galera do intercâmbio. E é muito difícil agora reunir todo mundo, porque é cada um lado desse mundão. Segunda coisa, eu não tive problema em me adaptar com a comida, porque assim, o que acontece?
A minha host mom, como eu já disse, ela cozinhava muito bem, uma deusa das panelas, que, meu Deus, maravilhosa. Então assim, era tranquilo, só que eles gostavam muito de pimenta, e eu sou fraca com pimenta. Então, o que eles faziam? Eles tinham o costume de tomar, tipo, leite ou achocolatado junto com a comida, tipo, tá tendo macarrãozão, toma lá um leite suave. No começo eu fiquei, gente, tomar achocolatado com comida, acho que não vai rolar não. No fim do intercâmbio eu tava lá metendo quase o galão inteiro no gargalo, comendo macarrão, tava suave. E aí, o que aconteceu? O leite meio que amenizava a pimenta, então não tinha mais problemas com a pimenta, foi tranquilo. Outra experiência bacana foi o Halloween. Eu não tive aquela coisa de trick or treating, porque lá as casas eram muito distanciadas na área que eu morava. Mas eu tive uma festinha no colégio, festa fantasia, e eu fui de Branca de Neve hipster. E teve um passeio com a coordenadora, onde a gente foi num labirinto, num milharal. E os alunos do terceirão de lá, os seniors, eles que estavam lá, tipo, no meio do milharal assustando a gente e tudo mais. Foi bem divertido. Teve também a casa, aquela casa, tipo, mal assombrada, sabe? Que também dá um susto. Tinha também. Não tive a experiência do trick or treating, mas a minha avó de lá, que era vizinha, ela fez uma sacolinha cheia de doce, deu pra mim e pras outras netas dela também, e foi lindo. Lá a família era muito querida, juro. Eu era mimada, acho que até demais. A última experiência que eu vou contar é de um dia que tava tendo uma festinha no colégio pro pessoal do Brasil que foi no mesmo programa que eu fui, só que eles eram um grupo do ano seguinte do meu. E aí eu tava esperando minha host mom chegar, e aí parou uma professora do colégio que não me conhecia, ela é a filha dela, e elas começaram a conversar comigo, perguntando quem era minha família e tudo mais. E aí, nesse meio do papo, eu falei, tipo, eu sou do Brasil e tal. Ela falou assim, quê? Você é do Brasil? Eu falei assim, eu sou intercambista aqui do colégio e tal. Aí ela, você tá brincando? Eu falei, não. Ela, eu jurei que você era filha deles, você não tem sotaque, eu achei que você era canadense, não sei o quê. Eu fiquei, gente, é isso. Eu fiz o dinheiro dos meus pais valer, o meu intercâmbio, é isso, meus objetivos aqui concretizados. Então, agora falando um pouquinho dos meus objetivos. Eu já fui com uma base boa do inglês, então eu nunca tive problema em entender o que eles estavam falando, em me comunicar e tudo mais. Só que eu queria trabalhar mais ainda a escrita, principalmente, porque é uma coisa que eu não vou negar, eu ainda tenho um pouco de dificuldade com escrita, com a grafia, tipo, erra, às vezes repetição de letras e tudo mais, essas coisas. E é aquela coisa, trabalhar a fala, o thinking, o listening, porque é difícil. E é muito diferente de você estar aqui e ter aula de você estar lá. Porque lá eles vão falando. E aqui na aula os professores são pacientes, falam devagar, não tem o sotaque. Tudo bem que lá eles falam, pelo menos na área que eu fiquei, eles falam tudo muito claro. Então eles não têm muito sotaque, então é muito fácil de entender. Mas pode ter outros lugares que, pelo sotaque, fica um pouco mais difícil. E aí você me pergunta, Laura, você recomenda o programa de intercâmbio, high school? Eu recomendo, e muito. É lógico que a história de um nunca vai ser igual a do outro, que o quão incrível foi a minha história, às vezes não pode ser do outro. Vai um pouco de sorte? Vai um pouco de sorte também. Mas assim, eu acho que cada coisinha acontece pro nosso amadurecimento. E é uma experiência, assim, que engrandece você ver, poxa, eu consigo me virar sozinho, mas assim, eu tô num país diferente, numa outra língua, e tô conseguindo, sabe? Tô ali me comunicando, e é muito bacana. Assim, eu fiquei 6 meses, mas ficaria um ano? Ficaria um ano fácil. E é isso, espero que vocês tenham gostado da minha participação aqui. Qualquer dúvida, pode me chamar nas minhas redes sociais, que vai ser um prazer conversar com vocês. E é isso, um beijão!